Você sabe o que significa trindade? Será que o termo trindade está de forma explícita no texto sagrado? Será que quando Deus disse em Gênesis 1, verso 26, façamos o homem, ele estava conversando com o Filho e com o Espírito Santo? Será que o Pai, o Filho e o Espírito vivia de forma harmônica desde a eternidade? Será que o termo Elohim, que está no plural, realmente significa deuses e tem a ideia de aprovar a Trindade? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! Oh, queridos, antes de você entrar na aula, eu quero apenas fazer um lembrete para você. Você já estudou teologia? Você já fez teologia? Se você ainda não fez, eu quero convidar você a fazer teologia totalmente online. É isso mesmo, diretamente da sua casa, do seu trabalho, no escritório, no ônibus, enfim, naquele tempinho vago que você tem, você pode estudar teologia. Eu vou deixar alguns links de cursos que eu recomendo para vocês, tá? Vai aparecer aqui em cima ou vai aparecer aqui embaixo na descrição desse vídeo alguns links de cursos online. E além de ser totalmente online, é confiável e é bíblico. Não perca essa grande oportunidade de começar a estudar teologia ainda hoje. Que Deus continue abençoando a todos vocês. A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos do terceiro trimestre de 2017. Que tem como título A Razão da Nossa Fé. Assim cremos e assim vivemos. E hoje nós chegamos à lição de número 3 e eu quero simplesmente te dar uma notícia que a lição de número 3 ela vai pegar fogo. Por quê? Porque o tema da lição de número 3 é um tema que vem provocando ao longo do tempo, ao longo dos séculos, muitas discussões, tá? Porque é o tema chamado Trindade. Então a lição de número 3 tem como título A Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Então hoje nós vamos falar do tema Trindade, que é um tema muito polêmico, tá? Alguns irmãos e irmãs estão me mandando um feedback que realmente a lição desse trimestre ela está difícil, mas a nossa missão aqui é facilitar, e essa é mais uma lição recheada de termos difíceis, de termos históricos, e a nossa finalidade é facilitar. Eu quero dar apenas uma dica para você, tá? Seja objetivo na tua aula, tá? Seja objetivo na tua aula. Não tenta esmiuçar com muito detalhes alguns pontos desnecessários. Então foca na lição. Existe coisas que é desnecessariamente ficar mencionando em uma sala de aula, porque embora o teor da escola dominical, o teor da escola bíblica não é teológica, mas é a praticidade da vida, é tentar melhorar a vida, o dia a dia das pessoas, é claro, com uma dosagem histórica, mas não tão aprofundado, não tão assim esmiuçado, tá bom? Então vamos ser mais prático e objetivo. Então nós vamos falar da Trindade. E o tópico primeiro diz assim: construções bíblicas trinitárias. Ponto 1. A unidade da Trindade. Aí ele cita que o texto da leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. E o ponto 1 vai falar sobre a unidade na
Trindade, tá? E aí ele cita primeiro 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 6. Na leitura desse texto, ele diz que uma pessoa desapercebida, tá? Ele não tem a capacidade de ver. Olha o que diz 1 Coríntios 12, verso 4 a 6. Verso 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, uma pessoa da Trindade, Espírito é o mesmo. Verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, em cada verso, há menção de uma pessoa da Santíssima Trindade. No verso 4, a menção do Espírito. No verso 5, a menção do Senhor, que é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. E no verso 6, há uma menção de Deus tendo a ideia de ser o Pai, de ser a primeira pessoa da Santíssima Trindade. No ponto 2 vai falar sobre a bênção apostólica, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Aqui o nosso autor diz que há um paralelismo com a bênção araônica, a bênção sacerdotal. Queridos, deixa eu dizer uma verdade aqui, eu não estou desfazendo o que está escrito aqui, mas dentro da cultura judaica não existe paralelismo entre a bênção araônica e a bênção apostólica. São duas coisas completamente distintas. Eu vou repetir, são duas coisas completamente distintas. O que é paralelo? Tem que ter alguma relação entre ambas. Perceba que em 2 Coríntios 13, verso 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ele fala sobre a graça de Jesus, depois ele fala sobre o amor de Deus e depois ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Se nós formos estudarmos a bênção araônica, ela tem uma outra conotação, ela traz uma outra ideia, tá bom? O próprio autor, o pastor Ezequias Soares, ele vai dizer que, olha o que ele diz aqui, não parece haver aqui intenção de explicar a doutrina da Trindade. O pastor Ezequias está afirmando que nesse texto não tem a ideia de afirmar a Trindade. Então, eu não posso pegar esse texto e afirmar a Trindade por ele, tá? Segundo o pastor Ezequias Soares, não tem essa ideia. E aí ele vai dizer o seguinte, que trata-se de um pronunciamento habitual do ministro de culto ao despedir os fiéis no fim das reuniões nas primeiras décadas da história da igreja. E aí ele vai dizer o seguinte, se confirmado, se isso puder ser confirmado, ou seja, há uma questão de dúvida, tá? Nessa confirmação, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que esse pronunciamento no final de uma reunião eclesiástica não tinha teor teológico, era simplesmente, presta atenção, um pronunciamento habitual. Por quê? Porque a comunidade daquela época já estava habituado com a ideia da Trindade. É isso que ele está querendo dizer, tá? É isso que ele está querendo dizer. Se isso realmente for provado, que esse pronunciamento não tem como ter base fundamental. Por quê? Porque eles já viviam essa experiência. É isso que o pastor Ezequias está querendo dizer, tá? Ou seja, por que eu estou dizendo que não há paralelo entre a bênção araônica e a bênção apostólica? Porque a bênção apostólica, ela tinha uma outra finalidade, diferente da bênção sacerdotal.
Perceba que na linha do raciocínio do nosso autor, a bênção apostólica, ela era simplesmente uma experiência já vivida pelaquela igreja. E qual é a experiência? É a experiência da Trindade, ou seja, dessas três pessoas. A bênção araônica não tem a ideia de três pessoas. Tá? Por isso que não há paralelismo, tá? Porque uma bênção significa uma outra coisa e a bênção sacerdotal significa uma outra coisa. São ideias distintas, não pode ter um casamento entre elas, tá bom? Ponto 3. O Deus Trino e Uno revelado. E aí ele cita Efésios capítulo 4, verso 4 ao verso 16. E aqui ele vai falar sobre o termo unidade de Deus. Esse termo, eu quero explicar para vocês o que é unidade de Deus. Há uma profecia em Zacarias, no capítulo 14, verso 9, que mencionamos na última aula, foi mencionado pelo autor na última aula, mas eu não comentei, eu preferi comentar aqui. O que é unidade de Deus? Existe um pastor muito famoso na internet, das Assembleias de Deus, que ele diz que o termo errade e o termo ahade têm significados diferentes. Segundo ele, o termo errade significa único e o termo ahade pode significar unidade na pluralidade. Olha o que eu vou dizer aqui. Primeiro, isso é inverídico, inverdade. Por quê? Porque a unidade dentro do conceito bíblico significa o quê? Que nada existe fora de Deus. É isso que está dizendo. O termo unidade dentro do conceito bíblico significa que nada existe fora de Deus. Que tudo emana de Deus. Daí vem o termo seferote, ou seja, as emanações de Deus, que segundo a tradição judaica são 10 manifestações, ou seja, a seferote são as manifestações de Deus, enfim. Lembra quando Paulo disse lá no Monte Areópago que por causa dele quem? De Deus, vivemos, existimos e nos movemos. Olha que Paulo diz, nele. Ele é a razão, ele é o centro. Nele vivemos. Ou seja, se há vida nele. Se movemos, é por causa dele. E se existimos, é por causa dele. Paulo está dizendo o seguinte, que nada existe fora dele. É isso o que significa unidade. Tá? Porque o pastor, ele deu um exemplo de um cacho de uva. Ou seja, eu tenho uva. Mas dentro dessa uva, que é um conjunto, eu tenho um cacho de uva. O cacho de uva é o conjunto. Elas individuais continuam sendo uvas. E aí ele vai dizer que a unidade de Deus explica a Trindade justamente por causa disso. Porque errade é único, ahade significa unidade na pluralidade. Não tem nada a ver com pessoas. A unidade de Deus significa o seguinte, que tudo o que existe, existe nele por causa dele. Dele quem? O Eterno. É isso que significa o termo unidade. Tudo existe por causa dele. Ele é o centro, ele é a razão de tudo que existe. É nisso que o termo está querendo dizer. Tá? É isso que significa unidade. Tá? Que tudo parte do Eterno. O tópico de número segundo diz assim, o Deus triuno e uno. Ponto 1. Uma questão crucial. E realmente isso vai ser uma questão crucial. Por quê? É isso que nós vamos ver agora. Por que é crucial? Porque é complexo. Tá? Queridos, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu ministro há algum tempo aqui com vocês na internet, vocês já me seguem há algum tempo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que existem algumas questões na Bíblia que eu tenho dúvida, que eu não entendo com clareza. Tá? Isso faz parte da vida do ser humano. E a doutrina da Trindade é uma pulga atrás da minha orelha. Ou seja, é algo que eu aceito,
mas eu ainda não compreendo totalmente ela. Como diz Berkoff, ela precisa ser recebida por uma revelação. E eu a aceito, tá? Mas eu ainda tenho os meus questionamentos. Tá? E esse texto de João, capítulo 1, verso 1, para mim ele é muito interessante. Ele diz assim: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse texto, ele tem a ideia de que o verbo já existia antes da fundação do mundo. Ou seja, que Cristo existia antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, ele já existia. Dentro da cultura judaica, dentro do Talmud, vai dizer que existia 7 coisas antes da criação. Antes de Gênesis 1 e 1 existia 7 coisas. E uma das coisas que existia era o Messias, era o Verbo. Então isso me intriga. Isso me intriga. Da mesma forma que eu acredito nisso, e aí nós vamos ter uma outra problemática, por isso que o termo crucial. Eu acredito na Trindade, mas eu ainda não a compreendo totalmente ainda, tá? Estou sendo bem sincero com vocês. E aí nós temos um texto que diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz: ora, o Senhor é o Espírito. Olha só, nós acreditamos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, separadas, tá? Mas não conflitantes. Independentes, mas harmônicas. Ok? É nisso que nós acreditamos. E eu acredito que o verbo já existia antes da fundação do mundo. Eu acredito nisso. Mas aí vem Paulo e diz que o Senhor é o Espírito. Ele faz parece que ele está sendo antagônico. Mas perceba que nós, seres humanos, tentar explicar o divino com palavras humanas realmente é complexo. Né? Realmente é complexo. E aí nós vamos entender isso como? Pela fé. Como nós vamos entender isso? Pela fé. Então, olha só, Cristo existia antes da fundação do mundo? Ele existia. Tá? Um dos textos clássicos para mim é João capítulo 17, verso 5. Quando Jesus faz um pedido para Jesus, quando Jesus faz um pedido para Deus, ele diz: Pai, lembra da glória que nós tínhamos antes que o universo fosse criado? Irmãos, esse texto para mim ele é espetacular. Ele lembra de uma vida que ele vivia com Hashem antes do universo ser criado. E aí eu já pedi para várias pessoas me explicarem o contrário desse versículo e eles não conseguem uma forma satisfatória. Então eu posso afirmar que ele, tá, vivia antes da fundação do mundo com o Eterno, porque ele lembra de uma vida que ele teve com o Eterno antes que as coisas fossem criadas. A oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, ela é fantástica. Ele relembra este momento. Ele deseja voltar a viver com o Eterno. Ponto 2. A Trindade. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Olha para mim com carinho. Eu acredito ainda na Trindade, né? Eu acredito na Trindade, mas eu não posso afirmar a Trindade como muitos teólogos tentam apelar. Irmãos, não apelam. Irmãs, não apelam. Não, mas não apelam, tá? É tão interessante, irmãos, na nossa leitura bíblica em classe, na segunda-feira, colocaram assim, o nome hebraico Elohim, entre parênteses, Deus, é plural. E isso vislumbra a Trindade. Isso é insultar a minha ignorância.
falar que Elohim ou Eloquim, dependendo do termo onde os judeus nasceram, eles vão falar Elohim ou Eloquim, mas isso não importa. Falar que Elohim ou Eloquim significa trindade, a insultar a nossa santa ignorância. Eu vou dizer de uma forma muito bem clara, Elohim não significa trindade. Tá? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso não significa trindade. Não, aí se você estudar o hebraico, e aí você pode falar para mim, não professor, mas Elohim está no plural. Qualquer enciclopédia, qualquer uma boa gramática, qualquer não, uma boa gramática hebraica vai te dar a informação que isso daí é um superlativo, tá? É a mesma coisa daqueles anjos de Isaías que gritava santo, santo, santo 3 vezes. Os irmãos de vocês viram? Olha só, ele estava dizendo santo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Poupe-me a minha santa ignorância. Isso não significa necessariamente, isso não significa isso. Isso tem a ideia de superlativo. Ou seja, ele está supervalorizando o termo Kadosh para um ser. Tá? Então não existe trindade no Bereshit bara Elohim. Elohim não significa Deus, significa deuses. Tá? Significa deuses sim. Mas não tem a ideia do que? Não tem a ideia de trindade. Não tem a ideia. Tá? Uma outra coisa, Gênesis 1, verso 26. Ah, pastor, mas agora eu te pego. Verso 26 diz assim, e façamos o homem. Você viu? Está falando com a trindade. Queridos, olha para mim. A primeira, uma das regras da hermenêutica é tentar entender a leitura que os primeiros homens, que as primeiras pessoas que leram esse texto tiveram essa interpretação. Gênesis foi escrito para quem? Ah, para nós. Eu sei, mas naquela época, quem escreveu Gênesis? Moisés. Ok? Moisés. Ele escreveu para quem? Para um povo que estava no deserto. Ok? Ele escreveu para um povo que estava no deserto. O povo de Israel era monoteísta ou politeístas? Ele era monoteísta, acreditava no único Deus. Então vocês acham que eles lendo o texto, no verso 1, no capítulo 1, verso 26, eles entenderam que o Pai, que Hashem, que o Eterno, que deu as tábuas da lei para Moisés, estava realmente falando com outros deuses? Eles tinham acabado de sair do Egito. A ideia de politeísta estava recente na vida deles. Eles não acreditavam nisso. Eles eram monoteístas. Então como que eles iriam acreditar agora em 3 deuses? Sendo que lá no Egito tinha 300 mil deuses. Então perceba que o termo façamos aí, ele também não atesta a trindade. Ele não atesta. Existem várias explicações rabínicas para o termo façamos no plural. Tá? Eu já tratei isso no verso 20 na aula passada, tá? O Vaiomer, Elohim, quando o Eterno disse para fazer o homem, Ha-Adam, façamos o homem. Então eu quero deixar uma coisa bem clara, que em Gênesis 1 e 1 não atesta a trindade. Elohim não atesta a verdade, não atesta a trindade. O verbo façamos no plural não atesta a verdade. Não atesta essa verdade sobre a trindade, tá? Se vocês querem atestar a verdade, a trindade como eu atesto, eu uso outro texto. Estes não servem. Estes não servem. Se você usa santo, santo, santo 3 vezes, também está errado. Isso é um superlativo dentro da língua hebraica. Isso também não serve. Tem que olhar outro texto para que nós possamos falar sobre a trindade. Gênesis 3, 22 também não serve. Isaías 6, verso 8 também não serve. Tá? Também não serve para testarmos a
Trindade. Eu gosto muito de João 17, porque ele relembra de uma glória que ele vivia com o Pai. Aí sim eu posso ter luz num texto que atesta a Trindade. Temos aqui as perguntas e respostas. Eu nunca falo sobre ela, mas o autor colocou a primeira pergunta: qual é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade? Ele cita apenas uma. Você percebe que ele cita muitas, e aqui ele só fala de uma, que é Mateus 28, verso 19. E aí, se nós formos aprofundar dentro da história, dentro da alta crítica e da baixa crítica, nós vamos ver que esse texto, possivelmente, muitos vão atestar que foi um acréscimo. Inclusive um aluno falou isso para mim. Eu fiz um vídeo falando sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus na nossa vida, e um irmão veio contundente contra mim e disse: mas esse texto foi um acréscimo, o senhor não sabia disso? Tá? Então observa que, se nós queremos atestar a Trindade, tá? Esses textos eles não servem do Antigo Testamento. Tá? Nós temos assim, termos mais firmes, mais contundente dentro do Novo Testamento, tá bom? Outra coisa, o termo Trindade não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar a Trindade não tem. Foi um termo inventado, criado por Tertuliano. Tá? Outros vão dizer que foram um outro homem, mas a fé atesta, a história atesta Tertuliano. Tá bom? Tópico de número 3. As crenças inadequadas ou as crenças erradas. Tá? Primeira crença agora errada. No tópico 3 nós vamos ver as crenças inadequadas. A primeira crença inadequada é os monarquianistas dinâmicos. Tá? Para nós entendermos aqui, vamos ser bem objetivo. Tá? O monarquianismo dinâmico, na verdade, ele é uma variação do termo monarquia ou monarquia. Tá? Por quê? O que significa isso? Monarquia significa o governo na mão de uma única pessoa, ou seja, um único soberano governando. Tá? E aí criaram-se variações desse governo. E aí criou-se o quê? Então quem é que governa? Um ser governa. Tá? Aí o monarquianismo dinâmico, eles acrescentou o seguinte: tem um que governa, mas ele vai dinamizar o seu governo com outras pessoas, com outros agentes, tá bom? Então dentro desse item 1, o monarquianistas dinâmico tem como Deus, o Pai, o centro, ou seja, tudo parte dele. Tá? E qual é a função do Filho? O Filho foi dinamizado, foi dado poder para eles. Tá? Dentro dessa linha, existem 2 momentos que foi dado poder. Uns acreditam que o poder foi dado a Jesus também para governar junto com o Pai, para reinar de forma absoluta no batismo. Outros vão dizer que foi na sua ressurreição. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa doutrina, tá, inadequada, ela acredita que existe um ser que governa, mas ele dinamizou o seu governo, dando poder para alguns seres. E ele deu um poder para quem? Para Jesus. Tá? Aonde que foi? No batismo ou na ressurreição? Para nós não importa isso, tá? Porque essa doutrina está errada, tá? Cristo não recebeu poder no batismo, ele não recebeu poder na sua ressurreição. Não existe essa ideia, tá? E o Espírito Santo, dentro do monarquianistas dinâmicos, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele não atribui a ele nenhum tipo de divindade a ele, tá? Depois nós temos uma outra modalidade dentro do monarquianista, que são os modalistas. Queridos, modalistas, que também é uma forma
de governo de um único ser, eles são diferentes dos dinâmicos. Por quê? Porque os modalistas, como diz o termo, é um estilo, é uma moda, é uma maneira de governar. Preste atenção, existe Deus, mas ele vai governar com faces diferentes. Tá? Então o mesmo ser se apresenta como Criador. Em outra fase da vida, da história, ele se apresenta como Salvador, ele se apresenta como Redentor, ele se apresenta como Curador, ele se apresenta como Disciplinador. Eu vi esses dias uma pessoa dizendo que dentro das facetas dele, ele se apresenta como o espírito da mentira. Então, o que é o monarquianistas modalistas? Eles acreditam que o Eterno é um, mas ele, conforme a história vai passando, ele vai se mostrando de formas, de maneiras diferentes, ou seja, existe um modo diferente. É como um ator, ou seja, em cada cena, em cada momento ele se apresenta de uma forma, porque na verdade ele não é aquilo que ele está representando. Tá? Ou seja, é meramente uma apresentação, é meramente algo daquele momento. Ou seja, ele não é aquilo que ele está representando ser. Tá? Por isso, daí tem o termo unicistas. O que são unicistas? Não confundam unicista com os unitários. Tá? Os unicistas acreditam em formas diferentes de Deus se manifestar à humanidade. Tá? Então os unicistas são formas diferentes que o mesmo Deus se apresenta em cada momento da história. Os unitários não. Tá? O autor não abordou isso, mas eu estou simplesmente trazendo isso para vocês não confundir o unitário com os unicistas, que o foco nosso, o que é aqui? Unicista. Então são uma modalidade. Tá? Uma igreja muito famosa no Brasil, que é unicista, são a Voz da Verdade, aquele grupo que leva o nome da sua própria igreja. Ponto 3, o arianismo. Tá? O arianismo foi uma doutrina criada por esse bispo Ário, na cidade de Alexandria, no país chamado Egito. E qual era a ideia básica de Ário? Ário dizia o seguinte, que Cristo ele não teve divindade nenhuma, que Cristo ele não foi criado pelo Eterno. Tá? Ou seja, ele não teve origem divina e após a sua morte ele também não tinha deidade espiritual e ele não possuía também humanidade. Olha que interessante. Ário falava que ele não existia. Ário falava que ele não possuía deidade, divindade, ou seja, atributos que o qualificavam como divino. E também ele não era humano. Quem que ele era então? Uma terceira pessoa? Um extraterrestre? Né? Então Ário ele se confundiu muito dentro dessa afirmação dele. Tá? Aí nós temos o tópico 4, que diz assim, respostas às objeções acerca da Trindade. Ponto 1, esclarecimento. Aí o nosso autor aqui, ele vai dizer o seguinte, que os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia. E o nosso autor vai defender que não é uma invenção do Concílio de Nicéia. No meu ponto de vista, a Trindade é uma evolução histórica. É uma evolução histórica. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. E num concílio específico isso foi ratificado, tá? No ano 381. Ponto 2. A definição de Tertuliano. Tertuliano foi o homem que imprimiu o termo Trindade numa confissão. O nosso pastor, ele colocou parte dessa confissão aqui, que é a Contra Praxas, ponto 2, né, onde ele vai tratar sobre o termo Trindade, onde ele imprime esse nome, e esse nome então ganha peso dentro das comunidades cristãs. Tá?
O ponto 3 diz assim, a formulação definitiva da Trindade. Então ela começa com Tertuliano, ela vem numa evolução histórica, passa por Tertuliano, e no ano 381 isso é sacramentado no concílio de Constantinopla. O ponto 3 vai falar sobre a formulação definitiva da Trindade. Então esse termo ele é impregnado, ele é assim ratificado no concílio de Constantinopla no ano 381, onde realmente implementa isso dentro da doutrina cristã, o termo Trindade, tá bom? E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que nós não vamos esgotar esse assunto, que isso vai ser longo, enquanto nós vivermos, nós vamos ouvir os contras e os a favores acerca dessa doutrina. O que importa para nós, que nós precisamos acreditar que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo e que eles nos ajudam na nossa caminhada. Que o Eterno continue abençoando a todos, até semana que vem, querendo Deus.